E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje é um belo dia pra falar quem são os 10 jogadores mais fortes de Blue Lock. E aqui só são jogadores que participam do programa. E como sempre, se você quiser ver mais de 1 milhão de vídeos de Blue Lock por aqui, você tem que estar inscrito, porque aí você sempre vai receber muito vídeo de Blue Lock com o sininho ativado. E aqui eu não tô falando de habilidade, eu tô falando de força bruta, porque a força física em Blue Lock é muito importante. Porque teve muitas partidas que a força física ajudou o jogador a fazer gols e outros jogadores que perderam gols por causa da força física. E o desempenho no Blue Lock também depende muito da força de cada jogador. Então vamos ver com mais detalhe os 10 jogadores mais fortes. Em 10º lugar, Nagi. Apesar de ser um jogador que tem menos tempo jogando futebol, o Nagi é um dos jogadores com mais habilidade de Blue Lock. Tipo, o Nagi é tão habilidoso que tem partida que ele ganha, mas nem parece que ele deu tudo que ele tinha. E mesmo o Nagi sendo um jogador com muita habilidade, ele não era um jogador dos mais fortes, só que ele tá nessa colocação porque ele prova ser mais forte que vários outros jogadores que sempre focavam mais na habilidade. Por exemplo, o Naruhaya. Tirando isso, o Nagi tem força suficiente para finalizar no gol com muita força, e isso por causa do chute poderoso que ele tem. E em 9º lugar, Gagamaru. O Gagamaru tem como principal habilidade o controle corporal, e com essa habilidade ele mostrou que pode ser um jogador competitivo tanto ofensivamente quanto defensivamente. Isso porque na defesa ele pode tirar a bola com uma cabeçada e no ataque ele pode fazer um gol dando uma cabeçada também. Isso por causa do controle corporal que dá esse recurso do cabeceio na bola para o Gagamaru. E para o Gagamaru conseguir isso, ele precisa de muita força. Porque não é qualquer jogador do Blue Lock que consegue cabecear forte para dentro do gol, além dos impulsos que ele tem para chegar na bola. Tipo, isso precisa de muita força física. E por isso, com certeza, o nível de força do Gagamaru tá acima da maioria dos jogadores. Em 8º lugar, Ryu. Desde o início, o Ryu sempre provou que era um dos melhores jogadores de Blue Lock. Tipo, o Ryu é o jogador que tem equilíbrio em todas as funções do jogo. E por isso que várias vezes ele se sentia mais um meio campista do que um atacante. O Ryu é um maestro no campo, só que ele não tem fisicalidade igual os outros jogadores que se especializam em força. Mas ele é forte o suficiente para superar a maioria dos jogadores com o talento dele junto das habilidades atléticas natural que ele tem. E por isso ele fica nessa posição. O talento junto com as habilidades atléticas dele é o que dá força para ele superar os outros jogadores. Em 7º lugar, Izagi. E agora tem o nosso prota, o Izagi, que é o mestre das estratégias acima de tudo, mas ele conseguiu melhorar fisicamente também para enfrentar os seus adversários. Por exemplo, o Izagi não só dominou personagens mais fracos, como o Naruhaya, mas também provou que ele tem um dos chutes mais fortes de Blue Lock. E essa evolução só foi por causa do treinamento insano que o Izagi teve com o poderoso Rei Barou. Na 6ª colocação, Wright. O Wright, apesar de ser atacante, ele não mostrou muito ainda o poder ofensivo que ele tem. Só que na defesa ele já provou que pode ser um zagueiro poderoso que não tem medo de atacar os seus oponentes. O Wright conseguiu impedir o Ryu de passar por ele só com a defesa absoluta que ele tem, tipo no jogo corpo a corpo. E o Ryu era o 2º melhor jogador do time V. O triste foi que o Wright na 2ª seleção não mostrou a força dele também. Só que não tem como negar que o Wright é um jogador forte e que tem um corpo mais atlético do que a maioria dos jogadores. E com certeza, com a força e o instinto dele, ele foi o melhor defensor do time Z na primeira seleção. Na 5ª colocação, Aryu. Você pode pensar que o Aryu é só aquele jogador obcecado nele mesmo e elegante, mas ele tem várias outras características, e uma delas também é a força ofensiva e defensiva insana. Tipo, tanto a altura quanto a força do Aryu dá uma grande vantagem para ele, porque ele pode roubar a bola de outros jogadores e também marcar gols com muito estilo. E no primeiro desafio da 2ª seleção, o Aryu conseguiu ficar em 2º lugar e ajudou o time dele, do Rin e do Tokimitsu, a vencer o time do Izagi, e tipo, uma vitória dominante. E isso por causa da altura do Aryu, que tem a ver com a capacidade defensiva dele, mas também o nível de força que ele tem, que pode ser comparado com a do Izagi e do Nagi. Em 4º lugar, Kunigami. O Kunigami, considerado o herói de Blue Lock, tem um chute muito forte de média distância que impressiona os melhores jogadores de Blue Lock. Tipo, até o próprio Barou elogiou o Kunigami
por causa da fisicalidade que ele tinha, da força física que ele tinha. E o Barou ainda defendeu, escolheu Kunigami com a força ao invés do talento do Reu e do Shigiri na segunda seleção. E tipo, isso é muito impressionante, o próprio Barou escolher alguém só com relação à força. E no jogo contra o time do Izagi, do Nagi e do Barou, o Kunigami mostrou que tanto na defesa quanto no ataque, a força dele é acima de qualquer outro jogador. Porque na defesa ele estava tendo uma batalha de igual para igual contra o Barou, tentando parar ele. E no ataque, o chute poderoso que ele tem, em várias partidas quando o Kunigami estava no time Z, ele salvou o time Z de várias derrotas. Na terceira colocação, o Rin. E aqui tem ele, o Rin, que é considerado por muita gente o melhor jogador do programa Blue Lock. E a habilidade principal do Rin é o chute que faz a forma de arco, que é muito preciso. Ele chuta e a bola vai para onde ele quer. Só que mesmo assim, o Rin consegue ser um dos únicos personagens, ao lado do Reu e do irmão dele, o Sai, que domina com perfeição quase todos os aspectos do futebol. E por tudo isso, o Rin tem que ter um físico muito bom. E é essa estrutura atlética que o Rin tem que permite ele ultrapassar, driblar e vencer seus oponentes. Além do principal, o chute poderoso, que quer dizer que ele tem muita força na perna e isso ajuda o chute a ser mais forte e rápido para marcar os gols. Na segunda colocação, Barou. O Barou, mesmo sendo um cara esquentado, ele ainda é um dos melhores atacantes do Blue Lock. Ele é do tipo de jogador obcecado em fortalecer o corpo dele todos os dias para dominar os adversários e os próprios companheiros dele. E tipo, só depois que o Nagi e o Izagi foram treinar no mesmo ritmo de treinamento do Barou, ficou claro o tamanho da dedicação do Barou em relação ao físico. Por exemplo, o Barou só foi capaz de superar a maioria dos oponentes dele por causa da força que ele tem. E o maior feito que ele tem foi rivalizar com o Tokimitsu, que é um jogador que tem puro músculo. Mas mesmo assim, a força insana que o Barou tem, tanto no corpo como nas pernas, é incomparável a qualquer jogador do Blue Lock. E em primeiro lugar, Tokimitsu. E agora ele, o primeiro lugar, Tokimitsu, que mesmo ficando em terceiro lugar na primeira rodada da segunda seleção, ele mostra que em relação ao jogo mental, ele com certeza é o mais fraco de Blue Lock, porque ele fica se rebaixando, colocando os outros acima dele, além de ser muito tímido. Só que tem uma área que o Tokimitsu tá longe de ser fraco, e é nas habilidades físicas. O Tokimitsu, ele é o jogador que sempre ganha na força física. Ele já enfrentou vários jogadores e conseguiu dar jogo de corpo neles só usando o puro músculo que ele tem e a resistência insana. E mesmo com a falta de confiança, ele compensa isso com o corpo atlético dele e se torna útil no time do Rin. Mas me diz aí agora, se você estivesse jogando um fute, qual desse jogador você escolheria para o seu time? Eu já vou dizendo que eu escolheria o Nagi, porque o Nagi é um dos meus personagens favoritos. Mas me diz aí nos comentários qual que você escolheria. E se você assistiu até aqui, tipo, você tem que estar inscrito nesse canal. Esse canal fala de Blue Lock, então você tem que estar aqui. E ativa o sininho para 1 milhão de vídeos de Blue Lock. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!